Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Esse horário eu sempre fico na dúvida se é bom dia ou boa tarde. Mas eu não almocei, então é bom dia. E aí, todo mundo animada pra live? Hoje eu e a André a gente vai fazer essa live porque a gente tem recebido muitas dúvidas, a gente está percebendo os profissionais muito desmotivados, muito sem esperança, né? Essa incerteza, a gente não sabe quando a gente pode atender, quando não pode, né? Cada cidade, cada região está vivenciando aí uma realidade, mas de maneira geral tá tudo muito instável. E é normal, né? É normal ficar com medo de investimento nesse momento, medo de tudo, né? É super normal. Só que a gente não pode ficar com isso, né? A gente não pode ficar pensando nisso. A gente precisa se movimentar. A gente precisa criar estratégias, a gente precisa começar a pensar no que vai fazer, porque a gente precisa entender que muita coisa vai mudar. Então é realmente aquele ditado, né? Só os fortes sobrevivem. E vai ser realmente isso mesmo, né? E eu, né, vocês estão me vendo aí como criadora do Drenacryl e tudo, né? E na verdade, gente, eu passo pelos mesmos problemas que vocês passam. Eu tenho clínica, eu trabalho, eu ponho mão na massa mesmo, né? Tem muita gente que acha que eu não trabalho, né? Que eu não trabalho, que eu não atendo, né? E eu atendo, é mão na massa, atendo. É claro que assim, gente, hoje eu tenho um número muito considerável de clientes, graças a Deus, porque eu consigo essa fidelização de clientes. E aí, eu não consigo mais, a Andréia chegou, eu não consigo mais fazer aqueles atendimentos semanais, 2 vezes por semana, porque isso restringe. Então, por exemplo, eu tenho 20 clientes, a minha agenda tá lotada e eu não tenho mais capacidade de colocar mais clientes. Então, são atendimentos que têm intervalos de tempo maior. Então, a cada 15 dias, 1 vez por mês. Então, esses atendimentos são... Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem, Pri? Como é que você tá? E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar nossa conversa, né? A gente conversa tanta coisa produtiva que é injusto todo mundo escutar o que a gente conversa. Na verdade, você estava mais disponível, né, Pri? Agora você começou a trabalhar demais, como você falou. Acho que o ano que vem você vai conseguir dedicar mais para o Drenacryl. E é o que eu tô contando aqui para elas, né? Porque todo mundo... O que eu tô contando aqui para elas é exatamente isso, né? Que era o que a gente estava conversando no telefone agora. As pessoas, elas estão me vendo como a criadora do Drenacryl, mas elas não sabem o que tem por trás, né? E eu trabalho, ralo, põe a mão na massa. Isso, o Drenacryl, gente, é 250. Eu tenho minhas pupilas que fazem por 250. Quer fazer comigo? É 500. Entendeu? Você vai ter que começar a fazer isso. E aí eu entendo o que tá todo mundo passando, né? Porque eu tô passando a mesma coisa que vocês estão passando. Sim. Né? Eu acho que é muito bacana porque a gente fala com propriedade, né, Pri? Eu até falei com você que eu faço questão de voltar com os atendimentos da Derma, que está fechada hoje, né? Eu optei por deixar fechada por um compromisso que eu tenho com o consumidor final, porque eu preciso de treinar uma pessoa da cidade para atender na Derma, porque quem atendia eram as meninas que entregavam o aparelho. Então, aqui em Sete Lagoas tem pouquíssimos casos. Então, eu não posso deixar o atendimento, né, ser feito por pessoas que estão se expondo mais, né? Não pode. E aí, já tem um mês que eu estou treinando novas pessoas daqui da cidade para poder fazer o atendimento. E eu quero voltar por quê? Porque eu preciso entender a dor na prática. Eu não gosto de ser teoria.
Entendeu? Não adianta você falar comigo o que está acontecendo, eu tenho que ver o que está acontecendo aqui. Né? Exatamente. E, assim, é aquilo que a gente comentou, o que aconteceu com você naquele período de recessão, que você conseguiu enxergar e que seus clientes conseguiram enxergar a criofrequência como uma alternativa econômica de tratamento, é algo que eu não entendi ainda porque que o profissional, porque cá entre nós, olha para você ver, sua agenda está bombando. E ainda tem profissional ainda que está com dificuldade de entender as vantagens de ter o licenciamento do Drenacryl. Entendeu? Então, hoje nós vamos esclarecer essas dúvidas aqui. E na verdade... dúvidas aqui, viu, Pri? Você está com bastante dúvida? Que bom, eu tenho algumas também. E na verdade... Às vezes tem pessoal... Tudo bem, pessoal? Ó, quem chegou agora e não sabe o que é o Drenacryl, nós vamos começar do zero, tá, Pri? Não vamos fazer igual aquela outra live, que nós vamos falar como se todo mundo soubesse o que é o Drenacryl, tá? Então, a gente se empolga tanto falando do Drenacryl, né? Falando de criofrequência. Sim, e antes de falar do Drenacryl, eu quero falar do projeto Reinvente Criofrequência. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Andréia Almeida e eu tive essa necessidade desse projeto de reinventar a criofrequência por causa da demanda das pessoas que eu dava treinamento e eram sufocadas pelo mercado desleal e eu não podia fazer nada. Porque enquanto body health, vamos dizer assim, né, ela dá uma sugestão de preço, mas ela não pode ali falar com o cliente, não, você não pode cobrar mais baixo, ela não pode recolher o equipamento por causa disso, né? Agora, do jeito que está acontecendo desde 2018, né, 2019, que começou mais, né, a Sublime, e aí o que acontece? A gente pode registrar protocolos, e aí esses protocolos, eles são feitos com uma metodologia específica para entregar um benefício específico. Então, assim, aquilo que você falou, tem o treinamento oficial, que é maravilhoso, que é o que te dá base para você poder ter todo o raciocínio clínico de todas essas licenças, tá? Tenho agora o treinamento avançado, que você consegue, através do raciocínio clínico dessas licenças, conseguir fazer os seus próprios protocolos, porque apesar de ter o Drenacryl, gente, o que eu falo para vocês? Eu trouxe a criofrequência para o Brasil. Sabe assim, eu sou apaixonada com a criofrequência, mas a gente tem que utilizar todos os recursos que a gente tem. E o cliente tem que comprar você, não tem que comprar equipamento. Sim. Então, eu até falo com as licenciadas que o Reinvente Criofrequência facilita muito, muito. Porque ele tem 6 engrenagens. Quando você faz o treinamento oficial, quando você faz o treinamento avançado, vamos pensar que a gente tem uma engrenagem só, que é a engrenagem da alta tecnologia, que para mim, nesse período, quem não trabalhar com equipamento de alta tecnologia vai acabar prejudicando os resultados do cliente, tá? Porque como que você começa um tratamento que ele é dependente de uma sequência, né, Pri? Quando a gente trabalha com alta tecnologia, a gente reduz o número de sessões, a gente tem uma possibilidade de intervalos de uma semana, de 15 dias, de um mês, né? E eu não sei como é que tá aí na tua cidade, mas como eu te falei, semana passada as estéticas podiam atender, essa semana não podia atender. Entendeu? Então, as pessoas, elas acabam entrando em pânico e não adianta. A gente tem que enfrentar o problema de frente, tá? E eu quero entrar com vocês nessa luta na prática. Então, eu quero mostrar para vocês e validar o que a gente ensina através de números. Então, eu vou estar fazendo tudo que eu falo, tudo que eu dou nos treinamentos de venda, né? De avaliação, eu vou estar fazendo, tá? E aí eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue dar o gás total quando a clínica está aberta. Né? A Floripes está falando que já assistiu às lives, comprou os 2 licenciamentos e está amando. Vocês são top. E o bacana da Floripes, gente, é uma profissional. Eu conheci a Andréia fazendo um treinamento oficial da criofrequência. Então, igual vocês, eu colocava o equipamento e eu aplicava. Fui fazer o treinamento oficial, né? E a partir dos conhecimentos que ela me passou da criofrequência avançada, eu criei o Drenacryl. Então, quando eu falo para vocês... Olha para você ver, muitas pessoas têm resultado com a criofrequência. Floripes é uma, né? Mas sempre tem alguma coisa para melhorar, gente. A gente não pode achar
que a gente é dono da verdade, que não tem nada para melhorar, entendeu? Quando a Priscila veio aqui, ela me mostrou resultados incríveis. Só que o jeito dela aplicar, por exemplo, no interpostal era diferente do meu. Aí eu falei com ela, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Você está fazendo a aplicação no cliente sem preocupar com a harmonização corporal, entendeu? E o que você está tratando o cliente como se fosse hambúrguer, né? Tchá, tchá. Você lembra disso? Lembro. Vira o cliente assim, aí você vai conseguir trabalhar todo esse contorno, né? E aí, o que aconteceu com os resultados e com a sua forma de avaliar? Mudou completamente. Mudou. E na verdade, o que eu passo para vocês hoje e o que a Andrea passa para vocês hoje é a nossa experiência, é o que a gente já vivenciou. Então, por isso que a gente está recebendo bastante elogio, né? Porque o que a gente está passando realmente é a verdade. Então, a gente não estaria aqui nesse momento de crise falando para vocês investirem no licenciamento. Vocês. Imagina, a gente não faz isso pelo dinheiro, né? A gente faz Sim, isso viciada em ver vidas transformadas. Eu acho assim, a partir do momento que a gente sabe como fazer, o que fazer, muitas pessoas sabem. Mas o como fazer, aqui a gente vai falar muito do o que fazer. Mas o como fazer, nos mínimos detalhes, né? A Floripes mesmo, ela está tendo essa experiência. E olha que a gente não liberou nem 10% do conteúdo, viu, Floripes? Você ainda está na primeira fase de 5 fases do licenciamento. Então, realmente... E hoje tem aula comigo, hein? Sim, sim. E eu falo com as licenciadas que é o seguinte, ter o nome destacado no site ajuda muito. Quando o cliente fala assim, olha, eu queria que você me desse um desconto. Ajuda demais, entendeu? Você ter um nome específico que fala de um benefício com folder, vídeo de sala de espera, com os posts, porque a gente faz uma programação de marketing, porque uma das engrenagens que a gente tem, né, Pri, é o marketing com foco no benefício. E a gente faz os posts voltados para o cliente final e as campanhas de marketing. Isso ajuda demais, ajuda muito mesmo. E aí tem as outras 4, né, engrenagens, uma delas é a metodologia, o Drena Crio, que, na verdade, ele, apesar de ser a terceira licença, ela tomou frente de tudo, né? Depois que eu conheci o Drena Crio e vi que potencializa todos os tratamentos estéticos que você tem corporal e facial, eu não vi o porquê da licenciada startar com o Drena Crio, né? Então, agora, e na verdade, assim, eu acho que foi até uma intuição sua, né? Porque como que a gente vai iniciar um tratamento de gordura localizada agora? Né? As academias fechadas, a gente depende disso, né? As pessoas ansiosas, comendo muito. Como que a gente vai tratar gordura localizada? E eu vejo que o profissional, ele fica muito focado na gordura. Sim, aí você responde a minha primeira pergunta. O que é o Drena Crio? E uma coisa que eu queria que você explicasse para o pessoal, o porquê que o Drena Crio também vai ajudar na imunidade. Que eu acho que assim, a imunidade hoje, ela tem que estar em alta, esse assunto, né? A gente sempre fala na estética, só pensando em foto de antes e depois, mas a gente esquece do bem-estar, a gente esquece da parte da saúde. Então, eu queria que você falasse um pouco do Drena Crio, do que é o Drena Crio, tá? E depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Reinvente Criofrequência, as engrenagens, a gente preparou uma aula gratuita, onde a gente explica tudo isso. E aí, é só vocês escreverem depois, quando essa aula vai ficar gravada, vocês escreverem assim, eu quero spoiler do Drena Crio, a aula gratuita, tá? Que aí a gente manda o link para vocês, tá bom? E explica como que vai ser essa imersão, né, Pri? Que, na verdade, é uma imersão extra, que não estava nem no nosso planejamento. A próxima turma vai ser em setembro. Essa é uma imersão aí para quem realmente está desesperado, deixou passar a oportunidade do licenciamento Plus e realmente não quer ficar de fora, porque tempo é dinheiro, gente. Então, responde para a gente, Pri, o que é o Drena Crio, tá? Como que ele funciona? O Drena Crio, ele é feito com a criofrequência, a sessão toda dele é com a criofrequência. São 52 minutos de sessão e a gente consegue benefícios e consegue resultados no corpo inteiro.
O foco dele é em tratar a retenção de líquidos, o inchaço. E o inchaço, muita gente tem dificuldade de perceber e de identificar o inchaço. Então, um exemplo que eu sempre uso, né? A gente acorda, a barriga tá linda. À noite, a barriga já tá enorme, né? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, por que eu não consigo... Por que minha barriga não é sempre do jeito que eu acordo? E esse aumento de volume que acontece ao longo do dia é o inchaço, né? E esse inchaço, ele representa. E vocês, agora que eu tô aparecendo mais, né? Minha cara tá aparecendo mais, vocês vão perceber, vai ter períodos que vocês vão achar que eu tô mais magra, vai ter períodos que vocês vão achar que eu tô mais gordinha. E é um inchaço, porque eu retenho muito líquido. E isso é muito nítido. E quando a gente fica focado na gordura, a gente precisa, para perder a gordura, a gente precisa ter um emagrecimento. E o inchaço não, né? Eu posso ter resultados é, sem estar fazendo atividade física, sem estar fazendo uma dieta adequada, eu consigo esse resultado. E eu acho que ele foi muito, muito de encontro com o que a gente está vivenciando nesse momento, né? E quando eu falei isso para a Andréia, eu falei, Andréia, eu tenho resultado mesmo na cliente que come errado e que não faz exercício. Ela falou assim, você não pode falar isso. Eu falei, tá, vou ficar quietinha. Aí, no grupo, teve uma licenciada que mandou uma foto maravilhosa e falou assim, ai, a cliente bebeu e comeu o final de semana inteiro. Então, gente, na verdade, o que acontece? A gente sempre quer que o cliente, porque a minha visão, Pri, é a sua também. O dia que a gente virar e falar assim, olha, eu vou oferecer um protocolo milagroso que substitui a atividade física, que substitui a alimentação e tudo, isso aí para mim não é legal. Então, muitas vezes, falar isso com um profissional, sem ser num licenciamento, às vezes poderia parecer isso, que a gente está com um protocolo milagroso. Mas, na verdade, tem toda uma explicação até científica por detrás disso, né, Pri? Sim. Então, se a gente for olhar aí, por exemplo, existem vários tipos de drenagem linfática. E eu até queria que você explicasse um pouquinho para a gente da diferença da drenagem linfática superficial, aquela de pós-operatório, né? Aquelas drenagens linfáticas manuais, né? Que acabam tendo um resultado estético muito interessante, como Renata França, Drenamax, né? Sim. Inclusive, por exemplo, a criadora do Drenamax mesmo, eu estou passando para ela sobre o Drenacrio e ela achou fantástico. Então, assim, eu acho que cabe aí a gente entender mais sobre esses procedimentos para a gente poder ver a necessidade do nosso cliente e não excluir nada disso, conseguir aliar tudo isso. A ideia do Drenacrio, ele não é substituir a drenagem linfática, muito pelo contrário, né? Então, a gente pode fazer o Drenacrio, por exemplo, uma vez por mês, e durante a semana, né, quando tudo voltar ao normal e os pacientes vierem todas as semanas e a gente voltar a trabalhar normal... Na verdade, eu acho que a gente tem que adaptar ao novo normal. Sim, pra gente não, verdade, novo normal. Olha, eu de verdade, eu tava pensando, esse ano vai voltar ao normal, agosto vai voltar ao normal, julho. Gente, aí a minha filha me mostrou um meme falando assim, olha, uma pessoa do futuro veio, vocês ainda estão no primeiro ano da pandemia? Você acredita nisso? A gente não pode esperar, Pri. Não pode esperar. Eu quero faturar hoje, eu quero crescer hoje. Eu vou esperar as coisas novas. Nada mais vai ser como era antes, Pri. Nada. A pessoa que vai ficar assim, eu queria voltar como era antes, vai ser atropelada. Vai ser atropelada. Eu sou uma pessoa muito... realmente. Entendeu? A gente não vai voltar ao que era, né? Voltar ao normal. Eu vou ficar muito feliz se eu puder atender todos os dias, se você puder atender todos os dias, se não tiver esse negócio de quarentena nem vertical, nem horizontal, nada disso. Eu vou ficar muito feliz com a cura de tudo isso. Mas a pessoa que viveu tudo isso não é igual. Então, de qualquer forma, a gente tem um novo consumidor, tá? De qualquer forma, a gente vai precisar se reinventar e se adaptar. Isso é fato. E eu fiquei muito feliz com todas as pesquisas que eu fiz, de ver como que a gente oferece as ferramentas corretas. Então, eu tive que adaptar muito, muito pouco o licenciamento. Eu fui pega de surpresa também, né, Pi?
Assim, a gente foi pega de surpresa. Eu abri o carrinho do lançamento do Drenacryl no dia que as estéticas fecharam, que a gente estava proibida de atender. Então, estava todo mundo desesperado, né? Depois que né, a gente já viu aí a cara do bicho-papão e a gente começou a se adaptar e viu que não adianta reclamar, gente, porque uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, que pessoas de sucesso, elas não ficam arrumando desculpa, entendeu? Elas tomam ação. E aí eu quero que vocês imaginem o seguinte, um círculo, tá? É tudo que você pode fazer. Você se planeja, você cuida dos seus clientes, você tem toda uma vida organizadinha, a agenda tá tudo ok, tá tudo maravilhoso. Só que fora desse círculo existe aí um quadrado, que são as coisas que interferem no círculo. Então, por mais que você planejou, eu também me planejei, a Pri também se planejou. Você falou isso comigo hoje, entendeu? Aí você tem duas alternativas. Você fala assim, ai, mas a culpa não é minha, entendeu? Ai, a culpa não é minha, aconteceu de fora. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar dentro do círculo o que a gente tem, tá? Porque o que eu tô vendo, gente, é profissionais assim, top de linha, vendendo salgadinho, fazendo faxina. Tipo assim, vou mudar completamente de vida achando que a profissão tá no fim. Não é assim. Entendeu? A nossa profissão, a estética, é muito promissora. Eu falei isso e eu vou colocar depois alguns vídeos sobre toda aquela pesquisa que eu fiz sobre demanda reprimida, sobre o nosso setor de estética, o porquê que eu acho que vai bombar mesmo, é um dos setores mais promissores, e por que a gente precisa ser especialista. Porque muitos setores que realmente estão mais comprometidos vão entrar dentro desse setor, que já estava em crescimento, né, Pri? E que vai ficar mais ainda. Só que só vai sobreviver quem não for amador. Tem que ser especialista. Tem que se reinventar. E a gente está muito comprometido com isso. E, na verdade, assim, né, o que aconteceu comigo e depois, né, com mais maturidade, eu fui analisar e fui entender, né? Então, a minha realidade hoje é que eu tenho praticamente 100% dos clientes fidelizados. Então, a minha saída, a minha rotatividade é muito pequena, é muito baixa. E essa é a minha realidade, era assim que eu achava que o mundo vivia, né? Quando eu comecei a dar aulas, né, eu dava aulas só para formação, né? Então, só para o profissional que ainda estava na faculdade, ainda estava no curso técnico. Quando eu comecei a dar aula na capacitação, que foi, sei lá, uns 8 anos atrás, eu comecei a conviver com os profissionais que estavam no mercado de trabalho. E aí eu fui entendendo que a minha realidade era um pouco diferente, né? E a conclusão que eu cheguei exatamente é o Drenacryl, né? É isso que eu tô passando para vocês, que é o foco do tratamento no edema. Porque quando a gente foca o tratamento no edema, a gente consegue fidelizar. Por quê? Ele vai muito além da questão estética. Né? Tem a questão da saúde, como a Andrea falou, do sistema imunológico. Quando eu te falei sobre as diferenças das drenagens, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão, por exemplo, por que um método Renata França, um Drenamax, tem um resultado na parte estética e depois as outras drenagens não, aquelas mais lentas e tudo mais. E depois a gente vai falar nessa questão do Drenacryl, que não vai substituir nenhuma das duas, né? Mas que tem um quê a mais que a gente vai explicar para vocês o porquê que é tão diferente, né? Tanto do procedimento convencional da criofrequência, né? Que tem foco na gordura e na flacidez, quanto nas drenagens linfáticas manuais. Uhum. Eu acho que, assim, precisa ficar claro que toda foto que a gente vê de antes e depois imediato, aquele resultado imediato é no edema, tá? Com exceção da criofrequência, que também oferece o resultado imediato na contração do colágeno estrutural, tá? Mas toda foto de resultado imediato é o edema. E aí, o edema, ele tem
mil causas e mil fatores que vão agravar. Então, eu faço uma drenagem linfática hoje, daqui 2 dias eu tô inchada de novo. Porque o sistema linfático ele é muito lento e tem várias causas que vão estar agravando esse inchaço. Então, por isso que as sessões de drenagem linfática é uma vez por semana, 2 vezes por semana, e a pessoa precisa entender que não é um resultado que vai ficar para sempre, tá? Então, toda a drenagem linfática é isso, né? E a drenagem linfática, né, como o sistema linfático ele é lento e ele 80% dele é superficial, as manobras precisam respeitar um sentido, né? A direção, ela precisa respeitar uma pressão também. Então, essa é a drenagem linfática. O Drenacryl, a gente não faz uma drenagem linfática com o Drenacryl. A gente não respeita esses princípios da drenagem linfática. A gente faz um estímulo, né? Porque a gente sabe que a criofrequência, a radiofrequência, ela tem uma interação muito grande com a água. Então, a gente trabalha descongestionando pontos que estão congestionados. Então, eu sempre costumo dizer que o sistema linfático é como se fosse uma rodovia e o sinal vermelho, o semáforo está no sinal vermelho, o sinal está fechado. Se o sinal está fechado, o que vai acontecer? Um congestionamento. Então, com o Drenacryl, a gente trabalha descongestionando esses pontos e dando condição para que o sistema linfático daquela pessoa responda de maneira adequada. Então, quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Um resultado, né? Você também não gosta muito que eu falo isso, mas é um resultado mais mantido. Porque esse meu sistema linfático, ele está em condições de trabalhar melhor, né? E a gente sabe que tem regiões que são as regiões do aspecto de lipedema. Gente, eu tô nervosa agora, o Fábio Borges está aqui. Tudo bem? Fiquei nervosa agora, professor. Seu livro tá aqui, ó. Tô apoiando o tripézinho no seu livro. Eu também. E a gente sabe que... Aqui, ó. Quer ver? Também vou mostrar, ó. Aqui, ó. Meu livrinho de cabeceira. 2011, viu, professor? Autografado. O meu também é autografado, ó. 2017. Prova que a gente estuda muito com as pessoas certas. Por isso que a gente produz bons resultados, viu, pessoal? Tava aqui em cima da minha mesa, ó. Então, e a gente precisa... Então, a gente tem um foco no edema, mas como efeito colateral, a gente trabalha a gordura localizada e também trabalha o colágeno. Então, a gente fez testes na UFMG e aí a gente sabe que o tempo de 4 minutos a gente consegue trabalhar uma série de coisas que já foram comprovadas, de colágeno estrutural, apoptose, aumento de metabolismo, né, neocolagênese. Então, assim, tudo isso que foi provado com 4 minutos, né, o que eu percebo, tá? Que esse colágeno estrutural, ele gera como se fosse uma cinta natural. Esse efeito de cinta natural, que a gente fala muito no CrioFocus, né? A gente faz em 2 minutos, né? Então, assim, depois que a gente passa dos 30, e aí tem até uma imagem que eu me identifiquei muito, né? Um meme, mostrando uma moça de menos de 30 anos e depois dos 30. Antes dos 30 anos, com aquele lingerie toda sexy, depois dos 30 anos com aqueles shortinhos modeladores, entendeu? Porque literalmente é como se a gente desmanchasse, né? E aí a pessoa não ensina que o tecido adiposo, a gordura que é o alvo das pessoas, entendeu? Não adianta só tratar ela, porque a maior parte do volume que a gente está vendo, ou é esse congestionamento, ou é esse edema, ou é o colágeno estrutural. Então, assim, a gente tem que começar a vender diferente e parar de ficar igual papagaio repetindo tudo o que as outras pessoas falam. Não é porque o seu cliente vem como serial killer de gordura localizada e você acha
que é equipamento que não trabalha com foco na gordura localizada, porque eu escutei isso várias vezes, sabe, Pri? Ah, eu gosto da criofrequência porque ele não tira líquido, ele tira gordura. Quer dizer que tratamento que tira líquido não vale? Tratamento que estimula colágeno não vale, né? E aí E quando a gente dá condições para que esse sistema linfático ele trabalhe melhor, o que vai acontecer? Diminuindo o congestionamento. Então, nessas regiões de bastante congestionamento, a gente vai prevenindo que tenha um aumento, né? Então, região de intercostal, região de culote, interno de coxa. Exatamente. Sempre que vocês fizeram a criofrequência, a radiofrequência interage com a água. E aí, o que você vai ter? Um acúmulo de energia por causa dos íons, entendeu? E aí, o que acontece? Você vai estimular a circulação sanguínea e linfática como efeito colateral. O que você tem que entender é que no DrenaCrio, você vai conter o foco no edema, mas como efeito colateral, trabalhar a gordura localizada e trabalhar também a parte do colágeno estrutural, que é essa cinta natural que eu falei. Então, assim, é como se você tivesse ali uma parede, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo para o cliente final e para o profissional também, porque são esses exemplos, às vezes, que tiram um pouco dessas crenças limitantes que a gente tem, achando que a alta tecnologia e que o tecido adiposo, entendeu? Eu vou ter só, por exemplo, você pega e indica criolipólise para o cliente que tem problema de edema e colágeno estrutural. Nem todo o volume que você está vendo, o cliente reclama de gordura, mas você que é o especialista. Você que tem que... Hoje, né, só fazendo um parêntese, hoje a criolipólise é um equipamento que muita gente fala que não gosta, que não tem resultado. E é um equipamento excelente, só que o erro foi na avaliação. Exatamente, né? Exatamente. Eu falei a mesma coisa. Eu já fiz 2 lives sobre combinação de criofrequência com a criolipólise com o Dr. Miguel Ávila, né? Que combina no mesmo dia, que utiliza várias formas de aplicar. E a Priscila Ferrari com a técnica de diamante. Então, assim, a gente tem que começar a entender que não é porque eu não sei e eu não tenho resultado que eu vou criticar. Então, o cliente chegou para mim, tá? Ele tem um volume e depois, no final do tratamento, com os recursos que eu tenho, ele não ficou satisfeito, a culpa é do profissional. Então, eu acho que você está certinha de passar isso para os alunos, porque, na verdade, hoje, a gente não está podendo cobrar tanto desse cliente. E aí ele vai fazer o quê? A gente tem que utilizar recursos que não dependem de exercício físico, que não dependem de alimentação para poder ter resultado. Então, se ele não por isso que no licenciamento a gente se preocupa tanto em colocar aulas, né, de avaliação e deixar o profissional ele capacitado na avaliação. Porque a avaliação é o principal. Então, todo recurso é bom, tudo dá resultado. Gente, só precisa ser bem avaliado. Na avaliação, são 2 aulas de avaliação. A Pri, ela tem uma aula que ela chama de crioanálise, que eu adorei esse nome, entendeu? Que antes era assim, é um curso de avaliação com a metodologia Sublime. Então, na verdade, metodologia Sublime, por quê? Por causa do reinvente criofrequência, e a gente, na verdade, tem o foco de mostrar qual que seria a melhor programação da criofrequência para aquele cliente, se é indicado ou não. Então, o foco é na criofrequência, na análise, né? E aí você chamou de crioanálise, ficou ótimo. Então, assim, quando a gente faz um licenciamento, quando vocês fazem um licenciamento, a engrenagem da alta tecnologia, não adianta você saber os protocolos oficiais, você tem que ser perita, você tem que dominar. É de frente para trás, de trás para frente, você tem que conseguir desenvolver protocolos próprios, entendeu? Porque você não precisa depender só dos protocolos de licenciamento. A partir do momento que você domina o que você tem, você cria protocolos com os recursos que você tem. E aí, o que acontece? Você passa a ser única, né, Pri? Porque no momento da avaliação, quando você junta o que a Pri ensina, que são essas técnicas de fidelização, né, essas ferramentas todas que a gente dá, com as técnicas que eu ensino de venda, gente, é o que eu falei para as licenciadas. Gente, vocês estão gostando até agora dos folders, se vocês estão gostando da metodologia, né, do criolifting, do DrenaCrio, das aulas, né, do treinamento avançado, enfim, falei, não é nem 10%, né? E basicamente isso é muleta, é para o começo, porque tudo é curva de aprendizado.
E aí vão ter pessoas que vão dominar no próximo mês, na segunda fase, e vão ter pessoas que vão demorar aí uns 3 meses para conseguir dominar. Porque realmente a gente tem muitas quebras de paradigmas, muitas crenças limitantes, entendeu? Que a gente precisa de trabalhar por causa do nosso consumidor final, entendeu? É ele que é a prioridade e aí a gente precisa realmente que ele tenha resultado. Então, esquece essas coisas que as pessoas falam, esquece a maneira que as outras pessoas fazem, entendeu? Vocês, no licenciamento, vocês vão aprender a se vender, literalmente. Vocês vão ser únicas, não vai ter como o cliente te comparar, porque você vai ter as licenças e você vai saber combinar o que você tem com os recursos, tá? E aí o cliente, ele te vê como autoridade e não importa, sabe? O que os outros estão fazendo lá fora, ele te comprou, entendeu? Então, literalmente, se você trabalha numa clínica, né, e faz a avaliação, a dona da clínica vai correr um sério risco, né? A partir do momento que você é uma licenciada plus, de sair os clientes. Porque a pessoa que avalia, gente, com as técnicas que a gente ensina, ela fideliza não só o tratamento, não só a Aldrena Crio ou CrioLift, fideliza você, entendeu? Você é única para o seu cliente. Não é verdade, Pri? Sim. Não, e eu percebo que assim, né? As pessoas ficam muito surpresas quando elas começam a fazer o licenciamento. Porque eu acho que elas esperam, né, que seria só a metodologia, né? Só o Drenacrio em si. E não é, né? O Drenacrio é uma pontinha, né? Ô, gente, inclusive eu Tem uma coloquei... perguntinha aí, Andréia. Pode Moro fora falar. do Brasil, posso comprar o seu aparelho e o treinamento? Então, Patrícia, a Body Health está presente em mais de 45 países. Aí você pode me mandar um direct com o teu telecontato, com o país que você está, que aí eu mando o contato do distribuidor e com certeza, pode sim, entendeu? André, Frequência. Ah, deixa eu aproveitar a pergunta dela e comentar uma coisa que as pessoas estão perguntando bastante, né? Acredito que para você também. A pessoa não tem a criofrequência da Body Health, ela pode fazer o licenciamento? pode. Por quê? Ela vai ver, através do licenciamento, que a criofrequência é a única capaz de dar os resultados do Drenacrio. Então, o que a gente tem no Drenacrio? A gente tem um benefício específico, tá? Esse benefício específico a gente só consegue através da criofrequência da Body Health. Então, assim, as outras criofrequências, vamos dizer assim, né? Que antes, assim, até achava ruim. Hoje, gente, eu praticamente não uso mais o nome criofrequência para o público final. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, André, qual que é a diferença da criofrequência para os outros? A partir do momento que você vende benefício, entendeu? O equipamento, a ferramenta que você vai utilizar é para você chegar nesse benefício X. Então, se o outro equipamento não chegar no benefício, então não pode. E aí, o que essa cliente tem que fazer? Essa licenciada tem que fazer. Inclusive, a gente tem uma que está fazendo, que me fez essa pergunta, e eu falei com ela assim, olha, a nossa garantia é incondicional. E eu vou falar uma coisa para você. Se chegar no fim do licenciamento e você não vê a necessidade de você começar a trabalhar com frequência, eu faço questão de te devolver o dinheiro. Entendeu? Aí ela falou, não, Andréia, imagina. É porque ela está com uma ideia de fazer o Drenacrio com o aparelho dela. E ela vai ver que é totalmente diferente. Entendeu? Você já fez isso. Entendeu? Então, assim, não dá, gente. A gente não adianta falar, tem que fazer, tem que ver os resultados e tem que ter compromisso com o cliente final. Por que o licenciamento ele só serve para quem gosta de alta tecnologia e é leal com o cliente? Porque o licenciado, a pessoa que se licencia e quer fazer esse tipo de coisa, usar o nome indevidamente, ter outro tipo de resultado usando o nome, aí a gente tira o nome do site, ela perde todo o direito de acesso aos conteúdos que a gente promove, que sempre é diferente. Então, você vê aí que desde que a gente fez o lançamento, tanto de conteúdo novo que a gente colocou, né, Pri? Inclusive agora, que eu ia falar sobre o que você estava falando, sobre essa questão aí de como que a pessoa entra achando que é só metodologia e depois vê, assusta, entendeu? E aí, o que eu fiz agora? Eu coloquei uma pessoa para ajudar logo no primeiro módulo.
Porque o que acontece? É uma mudança de mindset. Então, a gente precisa atualizar o software, né? Dessa licenciada para ela preparar para a pancada de informação que a gente vai dar. Entendeu? Porque ganhar o dobro e trabalhar metade do tempo é possível, mas não é fácil. Vai exigir muita determinação, sabe? A pessoa realmente vai precisar de trabalhar e colocar em prática tudo que a gente vai ensinar. Então, assim, é super possível, aconteceu com várias pessoas, só não acontece com quem desiste. Então, quem é leal com o cliente, está comprometido, é sucesso garantido. É sucesso garantido. Né, Pri? Mesmo nesse período de pandemia aí, a Pri está de prova. Está com a agenda bombando, né, Pri? E depois, no final, depois a gente vai olhar quanto que você faturava antes e quanto você faturava agora, mesmo atendendo em períodos menores, entendeu? Porque é um dado importantíssimo para a gente passar. Eu quero. É que ainda, Andréia, não deu tempo de eu fazer essa análise, mas eu quero fazer. E assim, gente, ó, deixa eu falar para vocês. Então, para mim poder concluir. Então, esse módulo Desenvolvendo Você, ele agora está fixo. Então, tem todo um treinamento que eu dei para minha equipe com uma coach que mudou a minha vida, né? Num período muito difícil, que eu não estava conseguindo render nada, estava com depressão, enfim. E ela conseguiu, assim, fazer um trabalho maravilhoso comigo. A Pri me conhece há muitos anos, né, Pri? A Andréia de hoje é uma pessoa que sabe o que vai fazer até 2025. É completamente diferente. E, assim, na época que ela fez os testes e tudo mais, a minha organização era terrível. Eu apagava o incêndio todo dia. O meu gasto emocional de energia inútil era imenso, entendeu? E aprendendo a utilizar essas ferramentas, que a gente colocou 3 ferramentas logo de cara, para as pessoas se conhecerem, ver quais são os pontos que tem que se desenvolver, já dá uma atualização de software, entendeu? Porque não adianta a gente pegar uma pessoa que está numa versão 1 e o curso está na versão 3, vai ter que dar uma regulada, porque senão a pessoa não vai dar conta realmente de absorver. E esse autoconhecimento, ele é fundamental, né? Ele é fundamental, realmente o começo de tudo. A gente precisa entender as nossas falhas. E uma outra coisa, né, que tá geral, todo mundo com muito medo de investir, né? E é o momento, né? É o momento de investir, precisa isso. Eu fiz até uma conta outro dia com uma profissional, tipo assim, se ela tá atendendo pouco, né? Só que as clientes dela estão interessadas na criofrequência, estão interessadas no Drenacrio. Ela já tem esse interesse. Então, o licenciamento ele é parcelado em 12 vezes, né? Então, ela atendendo 3 clientes, ela consegue pagar o aluguel, ela consegue pagar a parcela do licenciamento, ela consegue lucrar. Gente, eu falo assim, a partir do momento que você quer ser especialista em alguma coisa e a gente está vendo que a alta tecnologia é o que vai fazer a diferença para esse novo consumidor, para esse novo normal que a gente está vivendo, né? A gente, olha, se eu já falava com as pessoas que elas, quando locavam o aparelho, fazia conta de português, imagina agora, né, Pri? Com essa necessidade. Não, totalmente. Então, quando você quer ser especialista em alguma coisa, não adianta você usar essas técnicas que a gente ensina e tudo mais. Aí o cliente atravessa a cidade para poder fazer com você, entendeu? Aí você vira e fala assim, não fechou a agenda, cancela e passa para o próximo mês. Ele vai procurar outro profissional mais sério, entendeu? Porque a gente precisa ter perseverança, a gente precisa acreditar. E esse cliente que você está atendendo, aqueles 3 clientes que você está atendendo, que muitas vezes naquele dia específico você está trocando cebola, ele vai fazer outros procedimentos na sua clínica, ele vai indicar outras pessoas e no final das contas você vai ter outro problema, que é a agenda lotada. Então, assim, as pessoas elas não entendem por que a agenda fica vazia. Não entende, mas cometem erros, assim, que são primários, né, Pri? Então, a gente dá aula, assim, de recepção, a gente explica sobre essa questão da comunicação verbal e não verbal. Quer dizer, é tanto conteúdo que a gente dá, que a gente sabe que se você seguir, é sucesso garantido. E, às vezes, você pode estar errando, não na aplicação. Às vezes você vira e fala assim, mas eu aplico tudo direitinho, mas eu tive resultado. Mas meu cliente, eu não sei por que ele foi para a concorrência. Não sabe, a gente vai falar o porquê. Vai doer, né, Pri? Dói. A gente te conta. A gente fala. Você vai escutar, vai falar, não, vai dormir com dor de cabeça, entendeu? Mas, na verdade, dói, mas ela é necessária para o crescimento.
né, Pri? A verdade Sim, dói, mas é necessário. sim. Então, assim, realmente, eu fico muito feliz. A Floripa tá aqui, ó. Não conheço a Andréia Priscila pessoalmente, mas trabalho com a Criofrequência há 2 anos, estou aqui esforçando porque eu gosto, para mim, amo Para compartilhar. mim, Ótimo. Floripa já tem resultados incríveis. E eu admiro muito esse tipo de profissional, e a gente tem vários profissionais que a gente pode dar exemplo, que são referentes, que já têm muito sucesso. Eles amaram o licenciamento, entendeu? ó, Agora, pela minha experiência, o que, que eu aconselho a todas as licenciadas, pela minha experiência, tá? Vocês já comecem a procurar, já comecem a pensar, já comecem a treinar em alguém para ajudar vocês. Porque vocês não vão conseguir sozinhas atender todo mundo. Por quê? Muita clínica vai fechar, Andréia. vai, Muita vai. clínica vai fechar. E E eu vai tô ter aqui, ó, muito mais aqui para ajudar. pessoas. E o que mais me dói, Pri, é ver pessoas dando desconto sem necessidade. Entendeu, Pri? Porque elas acham, elas veem assim, que tá chegando boleto, aí aluguel, é isso, é aquilo, babá, babá, e não sabem fazer essas contas do jeito que a gente está ensinando. Então, se você quer ser perito em alguma coisa, é água, luz, telefone, ou a prestação da máquina, ou o aluguel da máquina. E mete bronca e trabalha pesado, entendeu? Acreditando nas dicas que a gente está dando, porque é sucesso. Entendeu? A gente não está tirando, a gente não tá tirando o negócio do nada, a gente está tirando isso de mais de 100 licenciadas que fizeram, né? Da minha Uhum. vivência clínica, da sua vivência clínica, da vivência clínica do Dives, que investe muito, muito. Olha, gente, só a aula de vendas que eu baseio por uma consultoria, que parte, né, do que eu falo, eu baseio numa consultoria que o Dives deu, essa consultoria foi R$ 16.000. Esse módulo Desenvolvendo Você, eu paguei R$ 4.500. Eu, só esse ano, investi R$ 20.000 de curso. Entendeu? Então, assim, eu fazer, eu dou conta. Mas se para mim ensinar outra pessoa a fazer é outra coisa. Entendeu? Então, quando a gente fala em gatilhos mentais, muitas vezes você vai falar, mas isso eu já falava. Mas você não sabia qual era o nome daquele gatilho mental. E a partir do momento que você sabe os nomes dos gatilhos mentais e tudo mais, fica muito mais fácil de você replicar a forma que você trabalha para a tua equipe, entendeu? E aí eu até falo, e falo com as licenciadas e na aula de vendas, eu vou dar uma folha para vocês grudarem, tá? Na parede, na tela do celular, que é o quê? É a imagem de Davi e Golias e depois os gatilhos mentais por cima. Por quê? A gente não pode achar que a gente é referência, que ninguém vai conseguir ter os resultados que você tem, porque tá cheio de Davi vindo, tá cheio de gente que está começando agora e fala assim, não, eu quero, olha, não sei mexer com aquilo frequência, Andréia, mas mesmo eu não tenho experiência nenhuma, eu posso fazer licenciamento? Pode. Aqui, Andréia, o que aconteceu? Eu dei um exemplo. Gente, eu tive um elogio aqui da Isa, tá? Que o William fez o procedimento dela. Ela falou assim, Andréia, é a melhor pessoa que já encostou a mão em mim, entendeu? É aquele negócio, sabe assim, que você não pode achar que outro profissional, só porque não é da área de saúde, ele não vai fazer um bom trabalho, entendeu? Então, imagina uma pessoa que tem a sensibilidade, que é da área de beleza, que tem a sensibilidade de avaliar, cortar o cabelo ou maquiar, baseado na sua personalidade, entendeu? Imagina o que essa pessoa É. pode fazer com as ferramentas que a gente vai dar. Eu não tenho dúvida que esses outros profissionais vão fazer assim o trabalho que o novo consumidor precisa, que é acompanhar, que é ser visto de forma única, né, Pri? Que é tudo que a gente passa. Então, assim, esses gatilhos mentais com Davi e Golias é uma realidade, entendeu? Então, eu tenho que colocar gatilho mental em tudo, eu tenho que trabalhar pesado e eu tenho que entender que aquela clínica pequenininha, de fundo de quintal, pode sim, tá? Ser o meu Sim. concorrente, ele pode sim me desbancar, entendeu? Sim, com E aí, certeza, com certeza. e a gente precisa ser o quê? Realista, entendeu? E a É. partir do E momento outra que a gente é coisa, realista, né? Tem muita gente falando assim, eu vou esperar o presencial. Gente, vocês vão ficar esperando o presencial pra quando quê? que vai ter presencial, Pri? Você sabe qual que é a próxima data do presencial? Eu não sei. Eu não sei qual que é a próxima data do Né? presencial. Como diz o meme. O meme da Até, minha filha. Olha o meme da minha filha. Vamos lembrar o meme da minha filha que fez minha ficha cair, tá?
Ó, veio uma pessoa do futuro e falou: vocês ainda estão no primeiro ano da pandemia? A gente não sabe, gente. Vamos acostumar com o novo normal, porque aí tudo que vier é lucro. Se você É. tiver, olha, se você tiver bombando com 2, 3 dias, semana sim, semana não, imagina quando você puder trabalhar todos os dias. Imagina! Não, e assim, né? O tempo que essa pessoa ficar esperando presencial, vai passar um caminhão de concorrente em cima dela. Vai! E a gente vai fechar com todo mundo, né, Pri? Vai fechar com todo mundo. Então, tipo assim, a pessoa, o que a pessoa precisa ter para fazer a licença com o nome para o site? Ser leal, gostar de alta tecnologia, vai precisar mostrar o número do QR Code que está trabalhando, que a assistência técnica está em dia. Então, a gente tem sim regras, tá? Não pode cobrar abaixo, tem que ser ético, enfim. Isso que são as regras. Você acha que alguém que vai me procurar querendo fazer um trabalho maravilhoso, eu vou falar, não, não, não pode, entendeu? Só pode ser, você tem que me mandar o diploma. Eu nem diploma da área de saúde eu peço. Porque eu treinei vários profissionais, gente. Vários profissionais que não são da área de saúde, que têm resultados incríveis. Não é, Pri? Fala Sim, sério. Hã? sim. Tudo. Ó, Teve uma vez. as meninas estão falando aqui que a gente explica muito bem. E a Florix falou que já assistiu essa live e está assistindo de novo. Ô, gente, toda vez que a gente divulga uma live do Drenacryl, nunca vai ser igual. A gente não consegue falar igual. A gente não consegue. Então, tipo Não. assim, toda vez que vocês verem, assistam porque é diferente. Eu nem lembro o que a gente falou na outra live, mas a gente não consegue repetir. Bebendo, por isso que você não lembra. A Hã? gente estava comemorando. A gente estava comemorando licença. Você lembra, né? O lançamento. Lembrei. Aí foi isso. Você não está acostumado a beber. Ó, gente, uma dica, gente, é beber todo dia uma tacinha de vinho, entendeu? A pessoa não está acostumada a beber, entendeu? Não lembro da outra live. Mas quando a Andrea falou assim pra mim, você vai ter que dar aula. O tempo? Nossa, falta 8 minutos. Alguém tem dúvida, gente? A gente deixou alguma dúvida aqui sem responder? Não, né? Ô, Pri, eu vou falar aqui uma dúvida que me mandaram hoje, tá? Que é o seguinte: a pessoa, ela falou assim que não está acostumada a fazer curso online. E está com medo de fazer o curso online e não aprender. Então, assim, gente, e aí o que eu faço? Porque eu gostei da proposta, tá com cartão de crédito ali para pagar de 12 vezes, tá tudo certo, mas eu queria esperar o presencial, que é aquilo que você falou. Aí o que eu falei? Gente, quando tiver o presencial, ele tá garantido para vocês poderem tirar as dúvidas. A gente não vai tirar esse direito de vocês nunca. O que a gente quer é que Sim. vocês tenham uma vida transformada. Então, assim, quem fizer a imersão no online e ainda tiver alguma dificuldade e quiser ir no presencial, a gente vai deixar, isso é fato. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que essa era virtual, ele veio para ficar. Entendeu? Veio para ficar. Não vamos colocar, isso não vai ter problema. A gente tem todos os testes que a gente faz antes, a gente ensina a pessoa a mexer na plataforma antes de ter a aula. Então não é nada feito pros cocos, não, entendeu? Então, assim, eu estou muito surpresa com as meninas que estão fazendo o treinamento online. Porque várias que falaram assim, eu nunca fiz um curso online, eu nunca mexi com esses aplicativos, entendeu? Então, assim, adorando. As nossas aulas práticas online, dá para sentir a energia das pessoas enquanto a gente está Sim. fazendo, né, Pri? As pessoas Parece que a gente já se empolgando. conhece, né? Entendeu? Então, assim, gente, energia é tudo. Eu não sei se vocês daí que estão me escutando, se vocês conseguem perceber a energia. Eu estou falando aqui empolgadíssima. E é com essa empolgação que a gente fala o tempo todo. Não adianta ficar falando desculpa, colocando culpa no governo. Agora, daqui para frente, tudo é culpa da pandemia. E quem que vai pagar suas contas? Entendeu? Então, pessoas de sucesso, olha por círculo que tá, vê o que tem para fazer, arregaça as mangas, entendeu? E acredita. Se você acredita em você, eu também vou acreditar. Não é, irmão, Pri? A gente vai acreditar e vai Sim, trabalhar junto. Fica não. sim, Você com tá mandando certeza. bênção. Aí, ó. Você concorda comigo, professor? O professor é fã de mim igual eu, entendeu? A gente ainda vai fazer uma live tomando um vinho, vocês vão sentir a energia. Olha que interessante, gente. Porque o que acontece? Eu e o professor, a gente
já conversou com isso várias vezes, sabe? As pessoas faltam muito interesse e colocam muita desculpa. Eu estava assistindo uma palestra dele na faculdade daqui de Belo Horizonte sobre radiofrequência. Eu tirava foto, eu gravei o áudio, eu anotei e eu olhei para os lados. Muita gente dormindo, sem interesse. Agora você imagina quantas aulas dele eu já assisti, quantas aulas de radiofrequência eu já assisti. E a empolgação que eu fico quando eu vejo uma aula, é isso que faz a diferença, gente. A empolgação ela não vem do nada, o cliente percebe quando você ama o que está fazendo. Ele Sim. percebe, entendeu? Então, assim, eu literalmente eu assisto as minhas aulas, tá? À noite, porque eu falo com meu marido assim, olha, amor, é como se eu tivesse entrado numa pós-graduação, me esquece, eu tô aqui. Aí ele olha para mim, eu tô aqui bebendo vinho, comendo tiragosto, anotando, sabe? E até rindo. E eu sei que muitas vezes as pessoas não vão entender, às vezes vão ter dó. Meu marido fala assim, nossa, você tá trabalhando até tarde. Eu não trabalho. Eu tô aqui é como se eu não estivesse trabalhando. O segredo de você não trabalhar, entendeu? É, Não. É você gostar do que tá fazendo. Eu, para mim, não é trabalho. Eu fico até 10h30, 11 horas com as licenciadas, dando treinamento, e durmo mais descansada, mais feliz do que eu comecei o dia, entendeu? Então, assim, gente, quem quiser apostar no licenciamento, realmente vai fazer toda uma diferença na vida de vocês, porque a gente tem as ferramentas que, com mais de 6 anos, eu percebi que todas as dificuldades que as pessoas têm, tá? Elas podem ser resolvidas sim, mas não é fácil, tá? A gente precisa o quê? Para a gente poder registrar essa quantidade de protocolo, esses nomes, vai um dinheiro, né? Para ter uma equipe de marketing, para gerar tudo que a gente coloca, vai sim. dinheiro, entendeu? Para a gente poder investir em conhecimento, vai dinheiro, entendeu? Então, se dividir um licenciamento de 12 vezes e ter tudo isso, é preço público, não tem É, não é verdade, é. Pri? Deu nosso tempo? Eu quero agradecer Já, aí já a deu. Vou encerrar professora para gravar. e todo mundo, viu, gente? Brigadão, tá? Pela Obrigada, tá, gente? participação. E até a Obrigada. próxima edição, quem quiser aula grátis, é só escrever lá, né, Pri? Eu quero aula Isso. grátis com Ah, foto e e sigam conteúdo. também. E sigam também o Isso, Instagram do Drena Frio. isso, exatamente. Vai lá no Instagram do Teresa Crio, que a gente fez para o público final, onde a gente coloca todas essas postagens aí, mas acaba chamando muita atenção do profissional também. E aí, a aula que a gente fez, a gente explica todas essas engrenagens, o que é o licenciamento, e tem os spoilers das áreas, né, Pri? Os movimentos que é Sim. feito. E realmente, assim, tem muitas dicas de avaliação e tá imperdível, tá? E essa turma aí tá com as vagas esgotando, a gente encerra hoje, né, Pri? Encerra Hoje, hoje. E aí depois só em setembro. só em setembro. Que Quem aí a chorar gente a gente vai não vai abrir trabalhar, ó, outra. Quem chorar a gente tá? não vai abrir outra. Então, Né, obrigada. Pri? Deixa um comentário tanto no Instagram aqui da Sublime quanto lá no do Drena Crio que a gente manda as aulas para vocês, tá bom? Beijo, obrigada.